que foi do deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo foi assaltado aqui no gasômetro, o Coptúlio, né, que é uma via aqui, que todo mundo aí que passa pela Brasil, ou segue ali em frente para pegar a Zona Sul e sobe o gasômetro que também pega a Zona Sul num outro ponto. Mas ele foi assaltado, rapaziada, e um deputado numa circunstância aí como essa. Não tô aqui feliz com a situação, o Miquel vai dar os detalhes aí pra gente. Não tô aqui feliz com a situação, mas fica atento para, enfim, como as coisas aconteceram, como é que ele foi abordado, porque isso aqui, gente, é um retrato do Rio de Janeiro. Só que quando acontece, eu tô dando esse destaque aqui, porque estão se falando disso aos montes agora, porque quando é um político, quando é um deputado, quando uma coisa assim acontece, meu Deus do céu, aí o mundo acaba. Como pode? Como que isso foi acontecer? Aí todos os outros políticos começam a pensar, e se fosse eu? Porra, minha vida correu um risco. Só que todo mundo aqui nessa cidade corre esse risco. Todo dia morre aí, em média no Rio de Janeiro, mais de 10 pessoas. Aqui nessa cidade, gente, pelo amor de Deus. Porra, então assim, é muito difícil, gente, é muito difícil. Num ano a gente tá falando aí de 3 mil e tantas mortes, já teve ano com mais de 4 mil mortes no Rio de Janeiro. Isso de morte, quem dirá assalto. Mas, Miquel, vamos lá, pra gente poder fechar aí com esse cenário aí de Rio de Janeiro. Conta aí pra gente o que aconteceu com o deputado. O deputado Luiz Paulo estava indo encontrar o presidente Lula na Casa da Moeda para comemorar os 90 anos do maravilhoso salário mínimo que a gente tem direito. E aí, no meio do caminho, ele foi fechado por 2 carros e foi rendido. E ele ficou tranquilo, segundo ele. Primeiro, ele achou que fosse até uma abordagem policial, que os bandidos estavam de fuzil e um deles, inclusive, estava escrito Polícia Civil. E aí depois ele percebeu que era um assalto. Mas ele ficou tranquilo, porque graças a Deus ele não anda com escolta. Porque se ele tivesse com escolta, a escolta teria reagido e aí poderiam estar atirado nele. Então, esse caso é muito diferente, porque geralmente o nosso pensamento é: caramba, um político foi assaltado, agora, né, vai acontecer alguma coisa. Agora os políticos vão se incomodar, vão querer mexer. Mas não, deu que tá Luiz Paulo, primeiro que o carro era alugado. Então o carro da locadora, tem seguro, tá tudo bem. E, graças a Deus, nas palavras dele, não estava com escolta, porque se ele andasse com escolta, ia ter tido um tiroteio. E aí a vida dele seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. Aparentemente, o deputado Luiz Paulo já está acostumado com a violência do Rio de Janeiro. E mesmo quando é com ele, ele não se preocupa mais. Tá tudo bem. O importante é ir lá comemorar 90 anos do salário mínimo com o presidente Lula, que é, provavelmente, para ele, o melhor presidente que esse país já teve. Porque segurança pública não importa. O que importa é que existe um salário mínimo que dá para... Não, eu ia falar pagar as contas, né? Mas pagar a conta com salário mínimo é difícil. Enfim, ele estava indo lá comemorar alguma coisa. Mas a segurança pública, se o cara estava de fuzil, ele não ficou chocado que o cara tá de fuzil. Ele só achou estranho que tivesse escrito Polícia Civil. Mas, gente, os bandidos no Rio usam roupa da PM, usam roupa do BOP, usam roupa da Civil, usam roupa de todo mundo. Porque para eles isso é GTA, é brincadeirinha. Eles podem sair, vão lá, fazem o que querem e tá tudo bem. E mais uma vez, o deputado Luiz Paulo não vai exigir uma CPI da segurança pública. O deputado Luiz Paulo não vai tentar brigar no Congresso pela mudança do Código Penal. O deputado Luiz Paulo não vai trazer emendas para colocar nos batalhões da PM do Rio para a gente ter mais policiamento, mais viatura ou câmeras de monitoramento. Não, isso não vai acontecer. Porque o deputado Luiz Paulo está feliz que, graças a Deus, ele não tinha escolta. Porque senão podia ter um tiroteio. E esse seria o grande problema. Vai que um dos meninos se machuca, né? Rapaz, o que políticos, não falando do Luiz Paulo, não, o que políticos não fazem para não perder os votos daqueles que são bandidos, bandido de rua, né? Carcará, eu queria te ouvir aí pra gente poder encerrar aí o programa. Vamos lá, Eric. Vou voltar um pouquinho para falar sobre esse muro aí que o governo quer fazer. Concordo plenamente com o Túlio e vou dar minha opinião que eu estava querendo falar há muito tempo. Cara, ficar aumentando o salário da polícia não resolve o problema da criminalidade no Brasil.
Se o judiciário não tiver conserto, começando pelo STF, cumprindo a Constituição, sendo constitucionalistas de verdade, os desembargadores parar de vender sentenças, juízes parar de simpatizar com o crime organizado, governadores de esquerda principalmente, deixando a rede armada para o tráfico. Você vai aumentar o salário do soldado para 20 mil, vai ganhar, tem soldado que vai ganhar daqui um dia igual um ministro do STF, e não vai poder fazer nada, os concurseiros vão cair para cima. Porra, o bizu é ser soldado, não é ser tenente nem coronel. O governo, para calar a boca de todo mundo, vai botar nosso salário para 20 mil, porque a gente não pode combater o crime, porque o judiciário não deixa, o governador também não deixa, e quer resolver o crime aumentando o salário do polícia. Não vai resolver. Isso é uma loucura, isso é o sistema alimentando o mal. Não é que o policial não tem que ganhar bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o judiciário nosso não está num caso de hospício. Lá na Venezuela, só quem se dava bem lá eram os militares, pô. Por quê? Fechava com o crime organizado, com aquele vagabundo do Maduro. Aí, normalmente, vai ter uma sociedade onde os policiais e os militares ganham super bem e o povo refém do tráfico, porque a polícia não pode fazer nada, mesmo ganhando bem. Não é isso. A polícia tem que ganhar bem, tem que ganhar dentro da realidade que se tem que ganhar, e o Estado tem que funcionar, pô. Não é fazendo muro. Tem que fazer presídio pra caralho, os caras não querem fazer. Tudo que teve para combater o crime organizado no Brasil, o PT, o PSOL foi contra. Aí está o povo cearense aqui reclamando do crime organizado. E quanto ao Capitão Dantas, vou pedir um favor aqui, para a gente parar de falar o nome do Capitão Dantas, que já deu aí. É um cara que é o meu amigo particular. Ele, como militar da ativa, ele não pôde fazer muita coisa aí no programa. Acho que já deu, tá, galera? Ele é um excelente policial aqui no Ceará, um dos mais respeitados. A família dele é tradicional da polícia desde a época do Império, eu acho, que vem avô, bisavô, todos dentro da polícia. O pai dele, inclusive, é amigo familiar, tá bom, senhor? Dantas é um cara muito respeitado, e não é por causa de um mal entendido ou porque não foi aquilo que o público esperava que a gente vai crucificar o cara agora, tá bom, senhores? Essa é a minha opinião. Eu sou muito amigo do meu amigo do Glauber, gosto muito do Glauber, da família do Glauber, do pai do Glauber, e tenho uma simpatia enorme pelo Dantas e pelo trabalho dele aqui, que é fantástico, tá, senhores? Ele está na ativa, não devia nem ter ido aí no programa, mas ele foi, e é madeira, e é quando você vai aí, como o Batata falou, é telhado de vidro de 1 milímetro para todo mundo, meu, do Túlio, todo mundo, tá, senhores? Então, eu espero que esteja por encerrado aí, usar o nome dele aí, e é um pedido que eu faço. Boa noite a todos. E quanto ao pessoal achar que eu sou feminista, eu não sou. Machista, quer dizer, eu não sou. Pelo contrário, os 30 anos que eu tirei na Marinha, não existe nenhuma mulher que algum dia, pô, o Carcaré é o brabão, é o malvadão. Pelo contrário, sempre que eu pude ajudar ou evitar alguma saia justa, alguém querendo tirar vantagem porque era mulher, eu sempre bati de frente e tenho testemunha disso, tá, senhores? Inclusive no curso de Caatinga, que foi o único curso que eu não concluí porque pediram para mim sair, não foi que saí, não. Um dos motivos foi que as mulheres ficaram numa situação lá desagradável, eu fui lá, bati de frente, não marca fazer isso não, ajeita essa porra aí, blá, blá, blá. O cara, meu pai, pode sim, porra, as meninas é mulher, estão com dificuldade aí, vocês estão, porra, sacaneando aí. Valeu? Então, boa noite a todos, e o Brasil tem jeito sim, é só a gente querer. Boa noite ao Túlio, boa noite ao Rubão, que foi para casa, o meu amigo Júlio, Eric, Mano Walter e o Brasil. Boa noite e vamos vencer. Pode anotar aí.